funcionar com mais agilidade. Mas estamos conversados sobre este primeiro pecado? Deixe-me só... Desde que eu tive notícia, como digo, foi há uns 3 anos, que o professor Avelino Jesus saiu porque não lhe deram os papéis, para mim isto ficou tudo qualificado. É tudo uma brincadeira, se no meio uma comissão para estudar um assunto não dão os papéis, o que é que se pode esperar mais deste Estado? E, quando deviam ser papéis que deviam estar à disposição de todo o público. Claro. De qualquer pessoa que ligasse à net e podia ter acesso. Mas se não chegava... são documentos secretos, quer dizer, mas se não chegava sentido. à própria Comissão, como é que havia de chegar a nós? Não pode haver aqui questões de concorrência empresarial? Nos contratos feitos com o Estado, não. Os preços têm que estar... Pode haver certos aspectos de contratos que podem ser, digamos, omitidos. Até a própria identificação de quem assina, a morada de quem assina. Mas é assim que em qualquer entidade pública se faz. O contrato tem que ser público e se há alguma informação que está sob reserva, depois barra-se. É assim que tem que ser feito aqui em toda a parte do mundo. Mas em Portugal também não há essa tradição, de facto. Eu ia perguntar-lhe só se não se enganou na colheita desse papel. Não me enganei. É assim, há 16 ou 17 ou 18 ou 20 folhinhas a dizer confidencial em todos esses contratos, mas é um belo exercício de pesquisa para os telespectadores. Esses gostam de andar. Exatamente, gostam de surfar na net, encontrar estes contratos que são de facto uma vergonha. Uma unidade técnica de acompanhamento de projetos. O Tribunal de Contas não terá isso? Nunca pediu ao Tribunal de Contas? O próprio Presidente do Tribunal de Contas, um belo dia, disse, não sei se recordam, que havia anexos secretos nos contratos das PPPs. E na altura eu me perguntei, então se anexos são secretos, os contratos são nulos. Para mim isto é óbvio. Mas enfim, julgo que o Tribunal de Contas não teve aí qualquer ação, pelo menos que se conheça. Não teve e não tem que ter? Tem que ter, obviamente, tem que ter. Eu recordo que há um artigo na Constituição, que diz que o acompanhamento das contas do Estado é feito pela Assembleia da República, de quem não há muito a esperar, aliás, e pelo Tribunal de Contas. E, portanto, toda a despesa pública da Administração Central tem que ser acompanhada pelo Tribunal de Contas e, verdadeiramente, os acordos que têm anexos secretos nem deviam era ser pagos. Com um Tribunal de Contas atuante, esses contratos deviam ter os pagamentos imediatamente suspensos. Acha que temos alguma possibilidade, se eu disser aqui o endereço do site, de aparecerem assim, com alguma celeridade, outros documentos que estavam por lá perdidos ou não? Não faço ideia. Vamos experimentar, eu vou dizer o endereço do site, também é fácil. É www.utap.pt. UTAP é a sigla para Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos. .pt. É um site simples, por aquilo que eu estou aqui a ver. Bom, isto é o secretismo, primeiro pecado, sim. Não é? Segundo pecado. Não é pequeno. O segundo tem a ver com as taxas de disponibilidade diária, que são taxas de disponibilidade diária. O que é que isso quer dizer? Taxa de disponibilidade diária foi um conceito inventado em Portugal em 2010, na Assembleia da República em 2010, que garante aos concessionários o pagamento de uma taxa de disponibilidade diária. Ou seja, em cada dia que passa, com trânsito ou sem trânsito, o Estado paga ao concessionário X. Só porque ele disponibiliza a estrada está disponível. Quer dizer, se ele acordar mal disposto e te vedar, ainda não recebe, exatamente. Mas desde que a autoestrada esteja lá, a taxa é paga. A taxa de disponibilidade diária depois multiplica-se por 365 dias e é isso que o concessionário recebe todos os anos, chuva, faça sol, haja ou não haja trânsito. Desde que não fecha a estrada. Absolutamente. E o absurdo disto tudo é que são taxas de disponibilidade diárias de 20 e tal por cento. Taxas internas de contabilidade. 20% sobre... Sobre o investimento. Aliás, nem sou eu que digo. Em euros? Não tem ideia. Quer dizer que uma autoestrada como a A28, enfim, eu não sei isto de cor. É este gráfico que traz aqui. Por exemplo. Primeiro gráfico. Primeiro gráfico. Quer dizer que em 2014, na autoestrada A28, que vai de Vila de Conde a Viana do Castelo... Deixe só tentar explicar primeiro o gráfico. Ou seja, o que nós temos aqui é essa disponibilidade... Ao longo dos anos. Ao longo dos anos, que começa em 2011... E vai que se projeta aqui até 2031, que é as últimas duas... E, portanto, as barras em azul é a projeção normal e as a vermelho são com a inflação estimada em 2,5%. Ou seja, isso já são os valores reais que efetivamente serão pagos. Mas o que acontece é que em 2014, chova ou faça sol, haja ou não haja trânsito, o Estado português vai pagar a este concessionário, a Euroscut, 50 milhões de euros aproximadamente. Mas quer dizer, todos os dias o Estado paga em relação a todas estas autoestradas
autoestradas nesta taxa. Exatamente, isto é apenas um exemplo, depois isto repete-se. Claro. Quantas é que são? São 22 rodoviárias. 22 estradas. 22 autoestradas PPP rodoviária. Portanto, isto, vimos aqui um exemplo, mas isto repete-se por 22 casos. Então, E os valores são semelhantes ou podem ser superiores ou inferiores? Não, as taxas de rentabilidade são de uma ordem louca. Porque assim, nós ensinamos na universidade aos alunos o seguinte: quando o investimento tem um risco baixo, a taxa é baixa. Quando tem um risco alto, a taxa é alta. Claro. Pois nas PPPs rodoviárias portuguesas, o que acontece é que as taxas são elevadíssimas e o risco é zero. É nenhum. Isto em termos de finanças é anacrónico. E o que acontece Mas é um grande negócio. Absolutamente. Claro. Por isso, você não é sócio. E quem Não fala... sou, não. Nem eu. Mas olha, Quem- se algum repare- dia descobrir uma coisa parecida com esta... Quem fala destas taxas, não Estou a sou brincar. só eu, os próprios concessionários acham isto escandaloso. É que eles o mais acham? engraçado, eles acham taxas elevadas. O próprio ministro atual, Pires de Lima, disse há dias que ia conseguir, não sei quando, estamos à espera, reduções nas taxas de 12% a 20%. Veja lá, a redução de 20%, exatamente. Veja lá como é que não estarão as taxas. Para passar, dizia ele, para taxas médias de 8,5%, que eu já acho um escândalo. Ou seja, esses 8,5% é lucro garantido. absolutamente, bom, com certeza. absolutamente. Não é Isto, líquido. isto Lucro. Quer Não você é sequer dizer, faturação, é lucro. quer você dizer Claro, que claro, 20% é um roubo. É o que você quer dizer. Se 8,5% já é bom, Não, 20% quer dizer é que roubo. 8,5% já parece com sim, risco- quer dizer, é assim, mas com não risco estou aqui a dar a minha opinião, enfim. É uma questão de As margens de sensibilidade. negócio de cada negócio, enfim, não é a minha especialidade. Mas as margens são elevadas quando há risco. Aqui, como não há risco acordo, nenhum, qualquer taxa de rentabilidade de 3 ou 4% seria aceitável. É evidente que isto é Ou seja, como que ter isto é uma uma renda mina- garantida para os funcionários destas empresas. Pagas por quem? Pelo Orçamento de Estado uma parte e pelos pórticos, portanto, pelas nossas portagens outra parte. Mas Mas isto isto está garantido. só não funciona se houver uma inundação, um cataclismo assim, não? Sim, só se houver um tremor de terra, mas mesmo assim eles resolvem o problema, como veremos já nas compensações. Então, Portanto, nem que haja uma tudo catástrofe. Tinha aqui indicação, ainda tinha aqui um outro gráfico então, sobre a disponibilidade diária. Este segundo gráfico Esse que segundo vamos gráfico. partilhar aqui com os nossos espectadores quer dizer o quê? Esse segundo gráfico tem uma curiosidade que é a taxa de disponibilidade diária. Parece uma raiz quadrada. É importante que as pessoas percebam como é que o Estado tem tratado os nossos impostos, que isto é verdadeiramente criminoso. Nós temos aí uma quebra brutal em 2012 que não se percebe. Porque é que há uma quebra no ganho dos concessionários em 2012 e porque é que o Estado paga menos? Porque quando isto foi pensado em 2010, achava na altura o engenheiro Sócrates, primeiro-ministro, que iria haver eleições em 2012. Então ele resolveu pagar menos em 2012 para com este dinheiro fazer a sua campanha eleitoral ou fazer qualquer manobra eleitoral. Ou seja, obrigatoriamente... Isso é uma não suposição sua? não há outra razão. Eu sei que isto é chocante, mas não há outra qualquer explicação, porque tudo isso tem uma certa lógica, mas atenção, em 2011, em 2012, vamos pagar menos autoestradas, porque no início de 2013 iria haver eleições. Ou seja, quando em 2010 estas taxas de disponibilidade diária são aprovadas no Parlamento, são aprovadas fazendo aqui um pequeno parênteses em 2012, porque havia que fazer campanha eleitoral. É assim que esta gente trata o dinheiro dos portugueses. Isto é tudo claro, não há nenhuma razão, porque 2012 não foi um ano particularmente especial em nenhum aspecto climatérico, nem Não foi iria nenhuma ser... imposição da Troika, por exemplo. Não, isto foi em Não, mas 2010. estava cá. Troika. Já estava, mas está bem, mas em 2012 já estávamos sob Sim, sequestro da mas Troika, não é? isso, sim, mas isso Não, para trás, isso vem... Mas isto é uma decisão prévia. Isso é uma decisão de 2010. Portanto, isso tudo foi decidido em 2010. Digamos, a formatação do regime atual de PPPs rodoviárias foi feita em maio, junho e julho de 2010. Os diplomas são todos dessa época, dependendo, há muitos diplomas porque dependem de cada concessão. Mas Este gráfico, esta raiz quadrada, não é? Este gráfico que vemos aqui, é relativo a uma concessão. Exatamente, Ou mas é um isso depois somatório de repete. todas? Não, é uma concessão, é a mesma que vimos anteriormente. Dá Mas depois 28. tudo isso se repete. Portanto, isto é Ok. um exemplo, depois repetem-se 22 gráficos deste tipo. E agora eu Exatamente com esta pergunto- curva, com este formato sim, de gráfico. Sim. Vamos ver outra vez, porque de facto o gráfico O que há que é questionar, expressivo. Ou seja, em 2011, o Estado, para esta concessão, compromete-se a pagar, através da tarifa de disponibilidade diária, porque os senhores mantêm a estrada a funcionar e aberta, 120 milhões de euros, não é?
Menos 110 em 2000, exatamente. Não, 120 milhões. Em 2012, 110 milhões. Porque havia campanha eleitoral. E em 2013, 120, quase Volta a 125 subir milhões. como... E depois, a partir de 2015, o próximo ano, entramos aqui numa velocidade de cruzeiro de 130 milhões, mais coisa, menos coisa. Exatamente, é isso mesmo. É isto? Que depois tem que ser atualizado com a inflação, naturalmente. Mas sim, sim, é isso. É isso que disse. Agora, a pergunta é, qual é a razão que faz, em 2012, o pagamento aos concessionários das PPPs rodoviárias ser tão baixo? Exatamente porque o Governo quereria ter ali uma almofada, ou para baixar impostos, ou para aumentar salários, porque recordo que, se o ciclo eleitoral se tem mantido, as eleições seriam no início de 2013. Exatamente. Era aí que fazia 4 anos o mandato do engenheiro Sócrates. E, portanto, as pessoas que estavam no governo nessa altura, portanto, o engenheiro Sócrates, o ministro Mendonça e o secretário de Estado, Paulo Campos, e, naturalmente, as pessoas das finanças, decidiram que em 2012 não se pagava PPPs rodoviárias. Ou pagava-se menos. E, obviamente, se isto se repete pelos 22 concessionários, eles também estiveram de acordo. Os concessionários, Os concessionários. Sim, o que é evidente, porque depois serão compensados mais tarde de alguma forma, como é óbvio. Quer dizer, nisto há sempre uns que ganham, ou é o governo, ou os concessionários. Há sempre uns que perdem sobre nós. Isto é lógico, não? Isto é tudo pelo bem comum. Vá-se acreditar nessa gente que anda por aí a falar. Vá-se acreditar. O que é que é possível fazer perante uma demonstração destas? O que é que acha que é exigido, por exemplo, ao Governo neste momento fazer perante a exposição deste tipo de valores? Eu acho... Desde logo acabar com a confidencialidade, desde logo. Não? Os swaps, quer dizer, é tudo assim, não acredito em nada. Isto de alguma maneira é quase uma pegada da forma de fazer política demagógica destes governos que temos tido, que é, vamos pôr a malta a sofrer sempre, exceto no ano prévio às eleições, em que vamos dar umas benesses e aí os concessionários têm que esperar. Ou seja, há 3 anos de mandato em que os concessionários, os grupos económicos, etc., vivem à vida do povo, à custa do povo, um ano de 4 em 4 anos dá-se assim umas migalhas. Isso era um bónus da eleição no tempo previsível. Exatamente. Mas essa eleição não ocorreu nesse tempo. Foi em 2009. Mas de 2008 para 2009, o governo da época aumentou as prestações sociais em 3,7 mil milhões. 3,7 mil milhões, hein? E os funcionários 700 milhões. Quer dizer, num ano, a despesa pública cresceu 4.500 milhões de euros, que não são reversíveis. São pensões, são salários, são todos esses bónus. A nossa falência é muito difícil de reverter, porque todas estas coisas foram feitas para comprar, entre aspas, as pessoas. Isto é tudo uma falta de seriedade completa. Claro. Este é o segundo pecado, não é? Pois é, a sinistralidade também é outro. Então, a sinistralidade é um pecado, é um problema do país, não é? Mas como é que a sinistralidade deduz que dê dinheiro? As taxas de sinistralidade acontece, diga assim a bom da verdade, que não é só em Portugal. Quando a sinistralidade diminui, os concessionários são premiados e quando há mais acidentes, quando a sinistralidade aumenta, pagam uma multa. Agora, o que se esperaria é que, como estamos a falar de autoestradas, a sinistralidade tem que ser baixa. Então, quando a sinistralidade é baixa, os prémios deviam ser pequenos e quando a sinistralidade é alta, as multas deveriam ser fortes e pesadas. Pois o que acontece em Portugal é exatamente o contrário. A fórmula que está na lei leva a que, quando a sinistralidade é alta, as multas são pequeninas, quando a sinistralidade é baixa, os prémios são elevadíssimos. Estamos a falar de algo deste género. E há simulações, enfim, não trouxe para aqui, mas para cada uma das SECUT estão feitas estas simulações. Mas só para as pessoas terem uma ideia, numa autoestrada qualquer, se houver 10 acidentes e no ano seguinte houver 100, 10 vezes mais, o concessionário perde 2% da receita. Mas se acontecer o contrário, ganha 20% da receita. Ou seja, se eventualmente a sinistralidade baixar, ele tem prémios elevadíssimos. É 10 vezes mais. O castigo é praticamente nulo e o prémio Isso pode ser visto de alguma forma, pergunto, como um incentivo à introdução de melhores práticas e de correção de traçados de via, sinalização, para reduzir a sinistralidade? Seria, se fosse equitativo. Mas ainda depois há uma cláusula na lei que é completamente absurda. É que, para melhorar a redução de sinistralidade, é o Estado que paga. Ou seja, o Estado não só paga prémios elevadíssimos, como quando há muitos acidentes, as multas são baixas e é o Estado que fica obrigado a fazer as obras.
As obras. Sim, exatamente. É o Estado que ficou Que na obrigado... autoestrada de concessionário vai lá o Estado fazer? Pagá-las, é obrigado a pagá-las nos termos do contrato. Se o concessionário nesse dia tiver, ou nesse período, decidir fechar a estrada, não é? Não, mas é que o absurdo é este. Estás obrigado a fazer obras, mas não consegue. Nós estamos a ironizar um pouco com isto. Eu compreendo que seja difícil de perceber, porque é tão absurdo que é, quando a sinistralidade aumenta, as multas são baixas. Quando a sinistralidade diminui, os prémios são elevadíssimos. E quando a sinistralidade aumenta, apesar das multas serem baixas, as melhorias ainda são pagas pelo Estado. Já percebi. Eu quando, enfim, estou a conversar a respeito destas coisas, dá-me só vontade de fugir. Aliás, é por causa desta cláusula, eu também fui ouvido pela Polícia Judiciária naquela leva Não perguntaram. em que o Dr. Medina terá